Qual a diferença entre seguro de vida e previdência? Vamos entender um pouco melhor isso? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Então vamos entender de uma vez por todas qual é a diferença entre seguro de vida e previdência. Eu vejo muito essa confusão acontecer, eu acho que um pouco porque existem seguradoras, né, que oferecem as duas coisas, seguro de vida e previdência, e aí as pessoas às vezes contratam sem saber exatamente o que é, porque simplesmente foi oferecido para elas. E então, acho que é importante a gente entender um pouco melhor cada um e qual que é a situação que um é mais útil do que o outro, né? Quando que é esperado usar um ou outro. Vamos lá? A previdência é uma forma de acumulação de patrimônio para o futuro, enquanto o seguro de vida é uma proteção contra imprevistos grandes, assim, infortúnios mesmo. Então, a ideia é que na previdência você vai colocando um pouquinho de dinheiro ali todos os meses e ao longo do tempo, né, esse montante vai crescendo, ele vai estar investido num fundo, né, então quando a gente fala de previdência privada, né, acaba sendo um fundo que segue algumas regras específicas, mas naquela mesma ideia de você estar colocando seu dinheiro na mão de um gestor para o gestor tomar decisões de alocação do seu dinheiro em conjunto de várias outras pessoas também. Então a ideia é que a gente vai acumulando esse dinheiro ao longo do tempo, todo mês coloca um pouquinho e o dinheiro vai crescendo ali, vai tendo a rentabilidade. Pode ser só realmente crescendo, ou pode ser que tenha variação para baixo, dependendo do tipo de fundo ali, né? Porque às vezes a gente vai escolher uma renda fixa, um fundo de previdência de renda fixa, que realmente vai ter uma trajetória quase sempre ali positiva, mas hoje em dia a gente tem previdências que vão ser ali de ação, né, de multimercado, e consequentemente elas podem variar mais ao longo do tempo também. A gente já falou um pouco mais de previdência aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, que ou eu respondo diretamente no comentário, ou eu faço um vídeo em cima também, pra gente tirar todas essas dúvidas. Mas a ideia é acumular esse dinheiro ao longo do tempo, e aí lá na frente você pode ou sacar esse dinheiro de uma vez só, ou seja, de várias vezes ali, você vai sacando, vai tirando esse dinheiro de pouco em pouco, ou caso você não use esse dinheiro, ele vai ali para os seus beneficiários, né, para os seus herdeiros, no caso da sua falta. E é interessante também quando a gente fala de planejamento sucessório, porque esse é um dinheiro que ele não paga o imposto, né, da transmissão ali, né, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então ele não sofre esse imposto, né, não tem que pagar imposto em cima desse valor, esse imposto, mas paga imposto de renda. E fora isso, ele não passa por inventário. Então é bem interessante que os beneficiários, eles acabam recebendo o dinheiro com muito mais facilidade e acaba sendo interessante, às vezes, até para ajudar ali quem ficou a desembolar o resto do patrimônio, né? Então, às vezes, esse recurso ali da Previdência é interessante, caso você não tenha usado em vida, ele fica para os seus beneficiários para usar aquele dinheiro para poder pagar um inventário, pagar impostos que se deva ali, para poder dividir os bens, se for o caso. Já o seguro é um valor que normalmente você paga ali também mensal, né, uma vez por mês, mas a ideia dele é que você não vai acumular dinheiro nele ao longo do tempo. Então, se você foi lá e fez uma cobertura, por exemplo, de R$300 mil para a morte, e depois de 6 meses você morreu, seus beneficiários vão receber esses R$300 mil. No caso da Previdência, seus beneficiários receberiam ali só aquele pouco que você teria colocado ali todos os meses na Previdência. Então, normalmente até tem um período de carência, né? Então, sei lá, você contrata um seguro de vida e aí você tem essa carência, ou seja, é um período que você está pagando, mas você ainda não está coberto de, sei lá, 2 meses. E a partir dali, qualquer coisa que aconteça com você,
seus beneficiários vão receber esse dinheiro. O que foi contratado por você, né? Então, normalmente tem ali em questão de morte, tem às vezes uma cobertura de funeral, mas de doenças graves também. Se você ficar incapaz, você recebe um recurso também. Então, são vários seguros, né? São proteções para, caso aconteça alguma dessas coisas, você recebe todo o dinheiro que está em cada uma, né? Dependendo da cobertura que você contratou ali. Então, não depende do tempo, e você também, à medida que seja uma situação de morte, quem recebe, né, vão ser seus beneficiários especificados. Então, isso é interessante também, porque não passa por inventário, né, ajuda ali quem fica para trás. E, ao meu ver, assim, eles são, de certa forma, complementares. Só que aí, por exemplo, no caso do seguro, se você deixa de pagar esse seguro, você deixa de ter a cobertura. Então, é um dinheiro que você não recebe de volta, que realmente morre ali se você para de pagar. No caso da Previdência, se você, por acaso, não pagar algum mês, ou seja, não aplicar, né, algum mês, isso não vai fazer diferença no sentido de que você vai continuar tendo o seu recurso ali crescendo, o recurso que você já colocou, e você pode ou não ficar fazendo aportes mensais, anuais, ou o que fizer sentido ali dentro do seu planejamento financeiro. Em ambos os casos, você pode designar quais são os seus beneficiários e qual vai ser a proporção que cada um vai receber. Então, não necessariamente são seus herdeiros legais ali, então vai depender realmente do que vai fazer sentido para você, mas você pode, né, no caso da sua falta, deixar esse dinheiro e ter essa possibilidade dos seus herdeiros receberem esse dinheiro mais fácil, sem passar por inventário e sem pagar ITCMD. Existe uma discussão com relação à Previdência, né? A Previdência, a gente tem dois tipos ali de Previdência, que é o VGBL e o PGBL, e em alguns estados já se considera que em cima do PGBL se pagaria o imposto. Então, talvez tenha esse porém ali, que pode ser que não tenha essa isenção do ITCMD. Mas, de qualquer jeito, é um dinheiro que é liberado mais fácil ali na situação de herdeiros, se for o caso. Eu considero que pode ter casos que realmente faz sentido ter os dois. Então, ter uma previdência privada que seja um bom fundo, porque existem muitos fundos de previdência privada que são ruins. Acho que a gente pode até falar mais sobre isso, né, de como a gente analisa um fundo de previdência privada, mas que tenha a ideia, né, de ele já ter um histórico de rentabilidade que faz sentido de acordo com o nível de risco que ele assume e, principalmente, que ele tem uma taxa de administração baixa. Porque, por exemplo, se a gente tem uma previdência que pague 2% ao ano de taxa de administração, não parece tanto, mas como é um dinheiro que o objetivo é deixar por muito tempo, acaba pesando ali na sua rentabilidade, né? A rentabilidade vai ser muito minada com isso. Então, existem alguns fundos bons de previdência, mas existem muitos fundos ruins. É interessante analisar com calma. E aí, à medida que você consiga, né? Esse é um tipo de investimento que você consegue deixar ali em débito automático, e aí isso te ajuda a ter ali o hábito mesmo de investir todos os meses. E no caso do seguro, né, mesmo que você não tenha dependentes, eu acho que é interessante cogitar um seguro. Então, para quem é jovem, não tem dependente, não tem ninguém que realmente dependeria da própria renda, eu acho interessante fazer um seguro mais focado na situação de você ficar incapaz, né? Acontecer alguma coisa que você não consegue mais gerar a sua renda que te sustenta, então você passa a ter esse seguro ali para, se isso acontecer, você continuar tendo algum dinheiro ali para te ajudar a sustentar. E para quem de fato tem uma família ou, né, um cônjuge, alguém que depende ali da renda, por mais que às vezes, né, tenha a sua própria renda, um cônjuge, mas que vive dependendo da renda dos dois, é interessante fazer esse seguro de vida focado nos dois. Então, tanto na situação de você ficar incapaz, tanto com a situação de morte, para você garantir que quem fica ali está coberto ali, pensando, às vezes, por exemplo, em filhos, né, cobrir o pagamento da escola ao longo do tempo, é interessante. E, normalmente, para quem começa cedo com esses tipos de seguro,
o valor que você tem que pagar por mês não é muito alto. Então, ele traz uma segurança para você e para sua família sem te custar muito dinheiro ali todo mês. Eu acho que realmente é uma coisa interessante de se pesquisar e entender mais a fundo para ver o que é que vai fazer sentido ali para cada um. Essa é uma visão geral. Se você tem essa dúvida, né, se o que você tem ali contratado é um seguro ou uma previdência, eu acho que vale a pena até pesquisar. Existem seguros de vida que são conversíveis, então se você não usa, depois de X tempo você pode resgatá-lo e usar ele como, né, acaba misturando ainda mais essa questão ali de ser previdência ou não. Então, normalmente você conseguiria resgatar depois de vários anos com uma correção ali, às vezes inflação mais uma taxa, mas isso encarece muito o seguro. Então, em geral, eu considero que vale a pena você ter um seguro simples, que você vai garantir ali que você vai continuar pagando, né? Que não vai acontecer de você, sei lá, esquecer um mês e acabar não tendo mais a cobertura. E, em paralelo, ter os seus investimentos, que aí sim você vai preocupar em rentabilidade, em crescer esse patrimônio. Eu acredito que acaba sendo melhor do que realmente misturar as duas coisas, fica um pouco mais complicado e não vale a pena, assim, fica bem mais caro também esse tipo de seguro. Se esse vídeo foi útil para você, se ficou mais clara essa questão do seguro de vida com a previdência, deixa sua curtida no vídeo porque é muito importante e a gente se vê na próxima. Obrigada, investidores!